Cel născut în Silivria și ocrotitorule Ghinei, pe cel ce s-a arătat vremurile din urmă. Se na segunda aula do nosso curso de Teologia Paulina, aprendemos sobre o Evangelho como a revelação primeira, concedida pelo Espírito Santo a São Paulo. Nesta terceira aula, temos como proposta aprender sobre a fé de Jesus Cristo como a revelação última, a própria verdade do Evangelho. A segunda revelação dada pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo é que a verdade do Evangelho era muito maior do que aquilo que os judaizantes haviam pregado. E essa verdade do Evangelho está muito ligada na carta aos Gálatas ao que São Paulo falou sobre os dois apostolados. O apostolado da circuncisão, confiado a São Pedro, e o apostolado da incircuncisão, confiado a ele. O apostolado da circuncisão eu prefiro chamar de apostolado da Tzedaká, que significa justiça. A justiça da antiga aliança, a justiça proveniente da lei, as obras justas de um homem, quando interpelado pela lei de Deus, quando responde legitimamente à lei de Deus. Este apostolado da Tzedaká foi confiado a São Pedro, mas a São Paulo havia sido confiado o apostolado que eu prefiro chamar de apostolado da Emuná. Emuná é fidelidade ou fé na língua hebraica. Aliás, a língua hebraica não possui essa palavra fé, apenas a palavra fidelidade. Por isso, quando muitos anos antes, o profeta Abacuque proferiu uma das palavras de Deus, dizendo: o justo viverá por sua fé. Ele estava dizendo, em outras palavras, o justo viverá por sua fidelidade. E para São Paulo, o apostolado da incircuncisão, o apostolado que lhe foi confiado, o apostolado da Emuná, significava isso, que um justo viveria por sua fidelidade a Deus. Mas ser fiel à lei de Deus só era possível, na perspectiva de São Paulo, pela fé no Evangelho. A partir da fé no Evangelho. A partir da lei de Deus revelada desde os céus a Moisés, os homens tinham a possibilidade de atingir a justiça de Deus, conseguirem uma vida justa. Mas a partir do Evangelho, a partir da fé de Jesus Cristo, os homens agora poderiam viver em fidelidade, finalmente em fidelidade à lei de Deus. Esta fidelidade havia sido dada a Abraão quando ele ainda era pagão e ele creu em Deus, que lhe prometia um filho, que seria o herdeiro das promessas da salvação. Esta fidelidade foi concedida a Abraão naquele contexto. E anos mais tarde, Deus pediu o próprio filho a Abraão, e Abraão subiu até o Monte Moriá para oferecer Isaque em fidelidade ao Senhor. E ao ali estender o cutelo a fim de sacrificar o próprio filho, um anjo lhe apareceu dizendo que não era necessário. Ali estava o cordeiro que Deus havia preparado para o sacrifício, e que Abraão, de fato, teria a sua descendência multiplicada. As promessas de Deus, as promessas da salvação, seriam cumpridas sobre a sua descendência, porque ele ouvira a voz do Senhor. Quando os tradutores gregos transmitiram esse texto, eles trocaram o verbo ouvir pelo verbo obedecer. E então o texto ficou assim: porque Abraão obedecera à voz de Deus. De maneira que esta perspectiva
da fidelidade a Deus, à lei de Deus, proporcionada pelo Evangelho, pela fé em Jesus Cristo. Esse era o apostolado que São Paulo precisava levar adiante. E era isso que aqueles homens na Galácia precisavam entender. Era isso que a igreja na Galácia, os fiéis na Galácia precisavam entender de uma vez por todas. E é assim que as duas grandes revelações concedidas pelo Espírito Santo a São Paulo foi historiada por ele no início da carta aos Gálatas. Deus me revelou o Evangelho. Essa foi a primeira revelação, diria o apóstolo Paulo. Mas ele diria ainda: Deus me revelou a verdade do Evangelho, a verdade com a qual a heresia é destruída. E essa verdade é a fé de Jesus Cristo. Cel născut în Silivria și ocrotitorul ghinei, pe cel ce s-a arătat vremurile din urmă. Nesta quarta aula de nosso curso de Teologia Paulina, trabalharemos a verdade do Evangelho como compreendendo dois apostolados. Em nossos dias, há uma perspectiva que ensina o Evangelho como a grande alternativa para a união dos cristãos. Essa perspectiva foi estabelecida pelo Concílio Vaticano II sob as influências do protestantismo, de um protestantismo liberal, mais lúcido, representado principalmente por Karl Barth. O Barthianismo, como é chamado, a teologia de Karl Barth, terminou influenciando diretamente o Concílio Vaticano II, e o Evangelho ali aparece como a grande proposta de unidade entre os cristãos. No entanto, para remediar as heresias, São Paulo descobriu uma nova revelação. A primeira revelação do Evangelho bem poderia unir os cristãos como estava unindo até então, mas quando as heresias se abateram sobre a igreja, foi necessário uma segunda revelação. Ao apóstolo Paulo foi revelado pelo Espírito Santo a verdade do Evangelho. Portanto, se o Evangelho bem pode manter a igreja unida, é a verdade do Evangelho que separa nitidamente os falsos irmãos, diria o apóstolo Paulo, dos verdadeiros. A infidelidade da fidelidade, a injustiça da justiça, a heresia do andar reto diante de Deus. É por isso que São Paulo, ao falar ainda sobre o apostolado, ao comparar o apostolado de São Pedro ao seu apostolado, ele disse que com muita força mostrou que o Pedro que reconhecera a experiência de Deus na vida dele, quando chegou em Antioquia em certa ocasião, ao sentar-se com os judeus, comia com eles, mas quando outros judeus, ao sentar-se com os gentios, com os não-judeus, comia com eles, mas quando os judeus se aproximavam dele, ele já deixava os gentios e não queria comer com os gentios. A expressão bem pode se referir à Santa Eucaristia. É como se São Pedro celebrasse a Santa Eucaristia com os gentios, mas quando os judeus se aproximavam, ele não mais queria celebrar a Eucaristia entre os gentios. E Paulo mostra como São Pedro, que reconhecer a experiência de Deus em sua vida, agora estava desconhecendo tal experiência, tamanha experiência, tão rico apostolado. E São Paulo mostra que São Pedro não poderia ter essa atitude dúbia. Pelo contrário,
São Paulo, de alguma forma, mostra a São Pedro que os dois apostolados tinham sentido e razão de ser. O apostolado aos gentios, que lhe fora confiado, e o apostolado aos judeus, que fora confiado ao apóstolo Pedro. Esses dois apostolados eram complementares, e exatamente por isso que mais tarde, escrevendo a carta aos Romanos, depois de ter maturado todas essas ideias, São Paulo nos diz que o Evangelho é a virtude de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois também de todos os não-judeus. O Evangelho, portanto, é aquele que comporta os dois apostolados, o apostolado de São Pedro, o apostolado de São Paulo. É por isso que a Igreja Ortodoxa celebra o dia de São Pedro como o dia de São Pedro e São Paulo, como que para indicar que os dois apostolados estão neles compreendidos. Mas é precisamente a verdade do Evangelho que esclarece todos na Igreja. Foi precisamente a segunda revelação concedida pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo que fez com que a Igreja percebesse que o Espírito Santo, e não São Pedro ou São Paulo, era o grande mestre da Igreja e aquele que poderia fazer com que a Igreja conhecesse apostolados independentes, mas que ao mesmo tempo se complementavam. E fazer com que, e o Espírito Santo fez com que a verdade do Evangelho separasse destes apostolados, dos apostolados vinculados ao Evangelho, todos aqueles que não estavam conforme o Evangelho. Contra esses é que a verdade do Evangelho se insurgiria. Contra estes é que a verdade do Evangelho se levantaria. E a verdade do Evangelho, assim, é que preservaria intacta pelos séculos dos séculos o próprio Evangelho.